Bom dia, meus queridos. Ontem comecei a compartilhar algumas verdades contidas no texto bíblico que se encontra no livro do profeta Miqueias, no capítulo 7, nos versos 1 até o 7. Permitam-me ler o texto referido novamente, pois assim nos diz a palavra de Deus. Ai de mim, sou como um homem faminto, que depois da colheita procura figo nas figueiras e uvas nas parreiras, mas não encontra nada, porque todas as uvas e todos os figos maduros foram colhidos. No país inteiro não há uma só pessoa honesta, nenhum que obedeça a Deus. Todos estão procurando matar os outros, cada um procura pôr o seu patrício na cadeia. Todos estão prontos para fazer o que é mal. Autoridades exigem dinheiro por fora e juízes recebem presentes para torcer a justiça. Os poderosos contam como vão satisfazer os seus maus desejos. Todos planejam fazer coisas más. Mesmo as melhores pessoas, as que são mais honestas, não valem mais do que espinheiros. Mas está chegando o dia em que Deus vai castigá-los, conforme os vigias dele, isto é, os profetas, anunciaram. Naquele dia haverá confusão geral. Não acreditem nos vizinhos, nem confiem nos amigos. Cada um tome cuidado até com o que diz a sua mulher, pois hoje em dia os filhos desprezam os pais, as filhas desobedecem às mães e as noras brigam com as sogras. E os piores inimigos de qualquer pessoa são os próprios parentes. Eu, porém, ponho a minha esperança em Deus, o Senhor, e confio firmemente que Ele me salvará. O meu Deus me atenderá. Meu querido, minha querida, vimos na manhã de ontem que o profeta Miqueias constatou nos seus dias duas tristes realidades. A primeira era que havia escassez de pessoas de bem e pessoas tementes a Deus. A segunda era que a corrupção havia se espalhado. Hoje nós veremos outras constatações feitas pelo profeta Miqueias e começo pela constatação de que havia da parte do povo um distanciamento de Deus. No verso 2, o profeta afirmou que no país inteiro não existia nenhuma pessoa sequer que obedecesse a Deus. É bom lembrar que o país de origem do profeta era Israel, ao qual ele se referia. Israel era conhecido como sendo o povo de Deus, mas isto não impediu que aquele povo viesse a viver distanciado de Deus. Obedecer a Deus e fazer a sua vontade é muito mais difícil do que possa parecer. A começar pelos que se dizem cristãos, pois muitas vezes esses querem que prevaleça a sua própria vontade no final das contas. Já o homem sem Deus nem cogita a respeito da vontade divina. A obediência a Deus sequer consta da sua agenda pessoal. Vivemos numa sociedade hedonista, onde as pessoas são amantes de si mesmas. Desejam ardentemente fazer sua própria vontade e satisfazer seus próprios anseios pessoais, não deixando espaço algum para a realização da vontade de Deus em suas vidas. Vivem como se não tivessem de prestar contas a ninguém, muito menos a Deus. Por tal razão é que vivem no engano. Outra questão levantada pelo profeta é que existia violência sem controle, pois, conforme afirmou ainda no verso 2, todos estão procurando matar os outros. Hoje, isto é realidade em muitos estados da nossa federação. A vida tem se tornado sem valor na medida em que as pessoas são mortas em decorrência de balas perdidas, ou por conta do roubo de um celular, ou por conta de uma discussão no trânsito, ou até mesmo por conta de alguma desavença familiar. A violência já não causa mais espanto a ninguém.
Estamos nos acostumando a conviver com a violência como se fosse algo normal. Já não nos causa mais dor as notícias e as imagens de pessoas que são machucadas ou mortas sem causa. Assistimos os noticiários muitas vezes como se nós estivéssemos anestesiados. Perdemos até a capacidade de nos quebrantar diante dos inúmeros casos de violência a que somos expostos. Já não choramos pelo estado de coisas. Já não reagimos com indignação contra o mal. Já nos tornamos insensíveis à dor dos outros e alheios aos problemas dos nossos próximos. Como já disse na manhã de ontem, este cenário se repete e hoje, se formos realistas e honestos, constataremos que tais coisas são correntes em nossos dias. Será que temos nos curvado? Será que estamos nos conformando a este estado de coisas? Precisamos fazer uma leitura honesta e pessoal. É fácil visualizar a violência à nossa volta. O difícil é perceber que muitas vezes nós próprios agimos de forma violenta quando nos irritamos no trânsito, quando somos intransigentes com o erro dos outros, quando ofendemos as pessoas por pouca coisa e assim por diante. A mim me parece que foi justamente o distanciamento de Deus da parte daquele povo ao qual o profeta Miqueias se referiu que resultou na violência sem controle. Infelizmente, sempre começa assim. Primeiro, as pessoas se afastam pouco a pouco de Deus e, no fim, se veem cercadas por todo o tipo de violência. Pense nisto. Vamos orar? Pai querido, Deus de amor, essas palavras do profeta nos soam tão correntes, Senhor Deus, como se ele estivesse falando para o povo desse nosso tempo. Nós vemos, Senhor Deus, como as pessoas estão se distanciando do Senhor, como as pessoas procuram deixar o Senhor do lado de fora de suas vidas, como as pessoas sequer querem saber de Ti, e falar de Deus e falar de Cristo Jesus muitas vezes causa espanto nos ouvintes. As pessoas querem viver a sua vida com um certo pragmatismo, julgando que podem dar conta dela, julgando que não precisam de ninguém superior, que a fé é alguma coisa para as pessoas fracas e por isso vão deixando o Senhor de lado e vão tentando fazer a vida funcionar por conta própria. E o que vemos, Senhor Deus, é que o profeta também viu na sua época. A violência tomando conta do cenário social. E assim vemos, Senhor Deus, em todas as partes do mundo, e assim vemos aqui no nosso país. Tanta violência, Senhor Deus, tanto descaso, tanto desmando, tantas coisas ruins se sucedendo, e muitas vezes nós nos tornamos impassíveis, Senhor Deus, olhando e percebendo e recebendo as notícias, e já perdemos a capacidade de nos quebrantar e até de nos indignar com a situação. Mas, Senhor, nos ajuda, que possamos reagir a isso, que jamais, Senhor Deus, nos tornemos insensíveis ao mal, mas que possamos reagir, Senhor Deus, pagando o mal com o bem, porque é assim que o Senhor nos ensinou. E que possamos contribuir para que o mundo se torne, Senhor Deus, melhor a partir da nossa própria vida, onde vivenciamos os valores do reino do Senhor e que as pessoas, Senhor Deus, possam ser beneficiadas com isso também. Louvado seja o Teu nome, obrigado por Teu cuidado e amor e ajuda-nos, Senhor Deus, a jamais nos afastarmos de Ti. É a oração que fazemos no nome santo de Jesus. Amém. Meu querido, minha querida, tenha um abençoado dia, mas reflita com cuidado sobre a sua vida. Verifique se por algum motivo tolo, do tipo falta de tempo, cansaço, distração ou algum outro,
você tem se afastado de Deus. E considere a respeito das suas palavras e atitudes. Verifique se elas têm alcançado algum tom de violência. Deus abençoe.